o movimento... Eu lembro que eu estive falando o seguinte, tem gente que acha que o comunismo é simplesmente aquela história da estatização dos meios de produção. Então, se você não tem um partido declaradamente que queira estatizar tudo, acabar com a propriedade privada, né, ele não é comunista. Gente, não é assim que o comunismo funciona, não. Tá? O comunismo, ele defende qualquer bandeira que seja conveniente no momento. Qualquer bandeira que seja conveniente. Comunismo, o marxismo ortodoxo é internacionalista. Trabalhadores não têm pátria. Trabalhadores do mundo univos. Né? Inclusive existia um plano, quando estava para acontecer a Primeira Guerra Mundial, entre os socialistas do mundo todo, a Segunda Internacional, de você transformar a guerra entre nações numa guerra entre classes, onde os trabalhadores de todo mundo não iam aderir à guerra, mas iam tentar transformar a guerra entre nações numa guerra entre classes para derrubar o sistema capitalista, o que não veio a acontecer. Então, é internacionalista, o movimento comunista é internacionalista. Né? Mas isso não quer dizer que, quando conveniente, os comunistas possam defender a bandeira do nacionalismo. Na Segunda Guerra Mundial, Stalin usou de todos os recursos que podia para criar nos russos a ideia nacionalista, a defesa da pátria, a defesa da mãe Rússia. Ou seja, é internacionalista ou é nacionalista? É o que for conveniente no momento. O comunismo ele é contra o capitalismo, ele quer fazer uma revolução e implementar a abolição da propriedade privada e tudo ser do Estado imediatamente. Não, senhor. Não, senhor. Né? A posição comunista a respeito do capitalismo é dúbia. É dúbia. Porque Marx, no Capital, existe um princípio de sucessão de modos de produção. Ele diz que, primeiro, existe um modo de produção denominado feudal. Esse modo de produção feudal, devido a contradições internas do sistema, vai entrar em colapso e dele surge o modo de produção capitalista, caracterizado pela luta de classes entre a burguesia e o proletariado. E esse modo de produção capitalista, um dia, necessariamente, vai também, contradições internas ao sistema, vão destruir esse sistema e daí brotará a sociedade socialista, a sociedade perfeita, sem classes sociais. Você observa o seguinte, o capitalismo ele é uma etapa necessária para o socialismo, segundo essa ideia. Logo, várias vezes, em vários momentos históricos, aconteceram debates dentro do movimento comunista que diziam assim, tal país já é capitalista ou ainda não é? Por quê? Se esse país já for capitalista, temos que fazer a revolução comunista imediatamente. Se esse país ainda não chegou no ponto de capitalismo, ele ainda é feudal, entre aspas, nós comunistas temos que fazer o quê? Nos unir à burguesia, apoiar a burguesia para que a burguesia fortaleça o capitalismo naquele país e somente depois disso, então, nós vamos fazer a revolução comunista. Por exemplo, na Revolução Russa, a diferença entre bolcheviques e mencheviques era muito essa. Bolcheviques liderados por Lenin, que fizeram a revolução. Temos que fazer a revolução imediatamente, porque a Rússia já é capitalista ou já sofre os efeitos do capitalismo, como diz Lenin na obra dele, Imperialismo, último estágio do capitalismo. Né? E os mencheviques, não, a Rússia ainda é feudal, ela ainda não é industrializada o suficiente, a indústria está começando, a maioria da população russa é formada por camponeses, não faz nem 100 anos que a Rússia aboliu a servidão, a Rússia é feudal. Logo, temos que nos unir à burguesia para primeiro implementar um regime político-econômico capitalista e somente depois fazermos a revolução. Isso aconteceu no Brasil, no movimento comunista aqui. Tinha gente que defendia que o Brasil já era comunista e eles tinham que fazer a revolução imediata. Tinha gente que defendia, não, o Brasil ainda está na fase feudal e por isso nós temos que apoiar a burguesia. Por exemplo, esse livro aqui, A Maldição de Stalin, tá? Ele fala a respeito do processo de
sovietização do leste europeu após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Uma coisa que a gente observa, por exemplo, ao ler esse livro, é que o processo de sovietização na Polônia, na Tchecoslováquia, na Romênia, Hungria, nesses países todos, você não tem um partido comunista à frente do processo de sovietização. São partidos chamados Partidos de União Nacional, Partido Trabalhista, Partido Operário, ou seja, eram partidos em tese de coalizão, mas eram comandados pelos comunistas. Ok? Então, um partido não precisa ter o nome de Partido Comunista para você dizer que ele é comunista. E ele não precisa nem professar a ideologia comunista. O comunismo pode mudar de nome. Ele pode ser o socialismo bolivariano, ou como queiram chamar. Então, por que eu caracterizo o PT como uma ameaça nesse sentido, né? Primeiro, você observa o seguinte: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Com quem o PT anda? Quem são os amigos do PT internacionalmente? Cuba. O que a gente tem em Cuba? O regime comunista. Venezuela. O que a gente tem na Venezuela? Aquela tentativa de implementação do socialismo bolivariano, né? E aí você fica assustado quando você lê, às vésperas de um processo eleitoral, que o PT e o Ciro Gomes também, diga-se de passagem, caracterizando o que está acontecendo na Venezuela como uma democracia. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido na Venezuela? Os casos terríveis de repressão contra manifestantes do governo, os casos terríveis de falta de alimentos básicos para a população, falta de recursos básicos para a população, os milhares de refugiados que estão saindo da Venezuela e vindo do Brasil, e todos esses absurdos que estão acontecendo lá em nome do socialismo, e o PT se recusa a caracterizar aquilo lá como uma ditadura, né? Apoia aquilo. Então, quando a gente diz que o PT tem um projeto de poder semelhante para o Brasil, não é nada do outro mundo, né? Quando você lê, está aí à disposição de quem quiser ver, os programas do PT, você vê lá tudo isso muito claro, né? Ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, dia 28, quando você vê o José Dirceu, que era o braço direito do Lula, e só não chegou à presidência do Brasil por conta de ter sido preso, declarar que o PT está se preparando para tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. O PT está se preparando para tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Você começa a entender o perigo que a gente está correndo. Então você tem, de um lado, um partido, né, que apesar de não se declarar oficialmente comunista, se declara socialista sim, né, e apoia Cuba, Venezuela, todo esse tipo de coisa que está acontecendo, né, com uma vice-presidente do PCdoB, do Partido Maoísta Stalinista, defensor dos maiores genocidas da história, falando em nome da democracia e acusando Jair Bolsonaro de ser o verdadeiro ditador. Me diz aí, por que o Bolsonaro é fascista? Porque ele defende o combate vigoroso contra o crime organizado? Isso é característica de fascista? Porque ele defende que a população de bem tenha direito ao porte de armas? Isso é ser fascista? Porque ele defende a família e os bons princípios da sociedade, os princípios cristãos? Isso agora virou ser fascista? Porque se você for estudar sobre o que é o fascismo, o nazismo de fato, você vai ver que ele está muito mais afinado com o pensamento de esquerda do que com o pensamento de direita. Ora, primeira coisa, olha só, a interpretação marxista a respeito do fascismo, ela prega o seguinte: a história da humanidade é uma constante luta de classe. Quando a gente está no regime capitalista, a luta de classes é entre
burguesia, né, os exploradores, e o proletariado, os explorados. Então, quando você transfere esse quadro para os acontecimentos do século XX, como é que você descreve a Revolução Russa? A Revolução Russa, através do Partido Bolchevique, a Revolução Comunista, que implementou o comunismo na União Soviética, ela foi o proletariado em ação. O proletariado fez uma revolução e assim implementou o comunismo na União Soviética. Ótimo. Aí quando você analisa que o nazismo estava contra o comunismo, proletariado comunista, logo o nazista passa a ser considerado o quê? Um representante do capitalismo. É assim. Agora, primeira coisa, os comunistas não foram representantes do proletariado, os bolcheviques russos não foram representantes do proletariado. Você pega no Partido Bolchevique, que tomou o poder em 1917 na Rússia, tem acho que um operário na elite do partido, o resto é tudo intelectual ou pseudo-intelectual, como queiram chamar. Então você tem um partido político de intelectuais que toma o poder e se declara agir em nome do proletariado e vai para a história de cunho marxista que eles são o proletariado. Ai meu Deus! Logo, quando os nazistas combatem os comunistas, eles só podem ser o quê? Qual é a luta de classe? Burguesia versus proletariado. Eles só podem ser representantes da maldita burguesia, logo representantes do capitalismo. E aí vem a tese de que o nazismo, ele seria, o fascismo e o nazismo também, seria a última etapa de dominação capitalista, né? A última etapa de dominação capitalista, logo seria uma coisa de direita. Então esse negócio de nazismo ser direita, isso aí está vinculado a isso, a uma interpretação da história marxista. Só que quando você vai ver, como eu te falando, a história da Revolução Russa, você vê que não foi o proletariado que fez a Revolução, e o proletariado se lascou com a Revolução, se você quer saber. Basta você estudar, por exemplo, as teses de Trotsky a respeito da militarização do trabalho. Esse sujeito aqui, ó. Vai estudar as teses dele, vai ver o que ele fez com o operariado russo depois da Revolução. Perdeu todos os direitos, perdeu o direito à greve, sobrevivia com uma ração, sei lá, 300, 500 gramas de pão por dia e olhe lá, não tinha direito, dinheiro para fazer nada. Isso era a revolução dos proletariados que fez isso com o proletariado. Greve, botava lá a NKVD, a polícia política, e ó, chacinava os grevistas. É isso o que fizeram no comunismo. Então, que raio de regime político representante dos interesses do proletariado foi esse? É lógico que isso não é história, isso é propaganda. Propaganda. Do mesmo jeito que você caracterizar o nazismo como algo de direita, é igualmente propaganda. Quer um exemplo? Isso aqui não é só aqui que fala, não, mas ó, tem vários livros aqui que tratam das relações entre o nazismo e o comunismo. Um aqui, ó, apoiando Hitler, consentimento e coerção na Alemanha nazista, né? Esse livro aqui mostra o seguinte, né? Tem gente que achava o seguinte, os nazistas eles são representantes da burguesia, porque alguns industriais alemães deram dinheiro para o partido nazista para eles combaterem os comunistas, tá? Esse livro aqui mostra o seguinte, o grosso da arrecadação, inclusive financeira do partido nazista, vinha da massa popular. Ó, coerção e consentimento. Eram contribuições do povo. O nazismo ele era um movimento popular, era um movimento de massas. Ok? Massas populares. E o que acontece? A burguesia ajudou? Ajudou, porque estavam apavorados com a possibilidade do comunismo tomar conta na Alemanha, acabaram ajudando os nazistas. Mas, o que eles fizeram? Eles deram a corda com que eles mesmos foram laçados. Porque uma vez que chegou no poder, o Hitler logo se livrou da burguesia e manteve os altos industriais sob o controle dele. A gente não pode botar o nazismo como um representante do capitalismo. Isso não tem sentido. O nazismo é nacional socialismo. Aí dizem os comunistas,
Essa palavra socialista, ela é só um recurso propagandístico, porque de socialista o nazismo não tem nada. Mentira, o nazismo é socialista, sim. Se você pega o programa do Partido Nazista logo no início, na formação dele, que se chamava inclusive Partido dos Trabalhadores Alemães, e depois mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, se você tira a parte referente aos judeus, aquilo poderia ser entregue como um plano do PT para você, se você quer saber. De tão socialista que é o negócio. Não era marxista, nacionalista. Né? Então, quando você vê que, muito antes dos nazistas sequer existirem, na União Soviética, você já tinha todas aquelas características do regime nazista. Aonde começou o primeiro regime político de partido único? União Soviética. Aonde começou a existência de campos de concentração voltados contra a sua própria população em tempos de paz, com o objetivo político, de prender opositores políticos, na União Soviética. Onde surgiu a polícia política, que era um instrumento de terror em massa contra a sua própria população? União Soviética. Tá? Tudo o que os nazistas fizeram nesse sentido já tinha surgido previamente na União Soviética. Então você tem livros como esse aqui, do mesmo autor desse aqui, Robert Gelatley, não sei se é assim, nome estranho de falar, Gelatley, que chama Lenin, Stalin, Hitler, que mostra todas as semelhanças entre esses dois regimes políticos, assim como esse livro aqui do Richard Overy, Os Ditadores, que é um livro muito famoso, que ele faz uma análise conjunta das ditaduras soviética e nazista. Moço, e vários outros, sendo que o principal é esse aqui, ó. Esse livro aqui, François Furet, historiador francês famosíssimo, Passado de uma Ilusão. Cara, esse livro é fantástico. Esse livro aqui mostra assim como o comunismo e o nazismo são assim muito, muito semelhantes em essência. E toda a problemática de você caracterizar o nazismo como algo de direita. Então, quando você pega um livro como esse, que foi eleito o melhor livro da França, ele está pequeno assim que ele está dividido, ó. Livro velho, usado. Melhor, meditado, já li muito esse livro, já reli. Um livro como esse aqui, que foi eleito o melhor livro da França, em 1995, de não ficção, melhor livro da França, por um historiador de renome, e um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. Sabe, lê isso aqui e fala que o nazismo é de direita. Compara isso com o regime liberal. O regime nazista detestava a burguesia. O regime nazista detestava o capitalismo. Mas o nazismo ele só pode ser caracterizado como algo de direita se a gente parte de uma definição de direita colocada pelo Thomas Sowell, naquele Os Intelectuais e a Sociedade, que qualquer coisa que faça oposição à esquerda é direita. Então qualquer coisa que faz oposição ao movimento comunista ou socialista vira de direita, por mais que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Conservadorismo não tem absolutamente nada a ver com o nazismo. Na verdade, é quem faz a verdadeira oposição ao nazismo. É quem faz, tanto ao comunismo quanto ao nazismo. Veja Winston Churchill, por exemplo, membro do Partido Conservador inglês, que antes já tinha sido o Partido Liberal também. A política conservadora é a política que busca o entendimento da sociedade, a harmonia social, a política que pega os valores tradicionais da sociedade e tenta mantê-los, porque acha arriscado qualquer tipo de aventura política, como o comunismo e como o nazismo, que só geraram tragédia. Isso é ser conservador. Você ser conservador é você manter os valores da sociedade em funcionamento e ser contra essas ideias revolucionárias que querem pegar os valores da sociedade e fazer assim, ó, pá, virar tudo do lado do avesso, como é o caso do comunismo. O que é o comunismo, essa mentalidade revolucionária? Você tem a ideia de que todos os valores da sociedade burguesa são valores negativos, que só servem para justificar um quadro de exploração econômica capitalista, né? E o que você propõe? Pegar toda a sociedade burguesa capitalista, que é a sociedade que a gente conhece, e
virar e jogar ela no lixo, em nome de um projeto utópico revolucionário que ninguém sabe no que vai dar. Ok? Ninguém sabe no que vai dar. Mas nós, pelo estudo da história do comunismo, nós sabemos já no que vai dar. Vai dar em fome, pobreza, repressão, falta de liberdade política, às vezes até mesmo em extermínio em massa. É nisso que dá a utopia quando você bota ela no quadro real. Isso é o comunismo. Uma ideia utópica que quer pegar todos os elementos conservadores da sociedade, ou seja, os bons elementos que mantêm a sociedade em funcionamento, isso é o conservadorismo. E você quer jogar tudo no lixo em nome de um projeto utópico. É uma soberba diabólica, é claro que é. Tipo assim, o mundo é todo errado, Deus fez tudo errado, vamos dizer assim, né? Só que eu, Karl Marx, ou eu, intelectual socialista, eu tenho a solução para todos os problemas do mundo. Lembra da solução fácil que eu estava falando quando falei dos jovens? E aí eu vou consertar a criação que foi mal feita, Deus fez mal feito, tenho ideias brilhantes, vou abolir a propriedade privada, vou criar o paraíso na Terra, que é isso que o comunismo propõe, uma sociedade igualitária sem conflitos. Quando eu aplico essa ideia, o que eu tenho? Caos generalizado. A mesma coisa se aplica pelo nazismo. O nazismo, ele é um movimento revolucionário, ele é um movimento antiliberal e ele é um movimento anticonservador. É claro. Tanto o nazismo quanto o comunismo são contra esse regime político que a gente denomina a democracia liberal. Democracia liberal, que eles taxam de a democracia burguesa. O que é a democracia burguesa? Esse regime político onde você tem pluripartidarismo, respeito à diversidade, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade econômica e iniciativa privada, né? Você tem um Estado de direito. Isso é o que a gente chama de uma democracia liberal, ou democracia burguesa na linguagem comunista, né? Que é defendida, sob alguns aspectos, pelos liberais e também pelos conservadores. E aí você pega um projeto político que detesta esse tipo de sistema e quer criar uma sociedade utópica onde, para você criar essa sociedade utópica, você joga fora todas essas grandes conquistas da humanidade, como foi o Estado de Direito, né? Você pega, por exemplo, o Estado de Direito, uma conquista da sociedade burguesa, e joga fora, na lata do lixo, em nome desse projeto utópico. Como é que você acha que aconteciam as execuções em massa nos regimes comunistas que eu estava falando? Tem algum respeito ao Estado de Direito? Você matar as pessoas baseado em cotas? Existe algum respeito ao Estado de Direito nisso? Existe algum respeito ao Estado de Direito no extermínio dos judeus de Adolf Hitler? Mas quem defende o Estado de Direito? Os liberais e os conservadores. Nós. Então, esse recurso de chamar Jair Bolsonaro de fascista, e nós, homens e mulheres do Brasil, pessoas de bem, de fascistas, é uma propaganda, e uma propaganda muito caluniosa, se você quer saber. Então, por exemplo, esse próprio negócio de dividir a sociedade em capitalismo e comunismo, isso aí já é uma artimanha comunista. Por quê? Você pega todas as coisas ruins que existem na nossa sociedade, e a nossa sociedade está repleta de coisas ruins, e qual seria a solução conservadora para isso? Você fortalecer as famílias, você pegar os bons valores tradicionais e fortalecê-los, você fortalecer o Estado de Direito. Qual é a solução comunista para isso? Pegar a sociedade e falar, não, chamar tudo isso, dar um nome para tudo isso de sociedade capitalista, você dá um nome de sociedade capitalista e fala, isso tudo é ruim, tudo deve ser jogado fora e eu tenho a solução, o comunismo. Só que quando você joga tudo isso fora, o que vai junto com isso? O Estado de Direito, o pluripartidarismo, a liberdade de expressão, entendeu? Tudo isso, todas essas grandes conquistas são jogadas no lixo pelos regimes totalitários, pela ideia do comunismo e pela ideia do nazismo. E, nesse fantástico mundo de Bob, criado pela intelectualidade esquerdista, eles
viraram os defensores da democracia e nós, conservadores, viramos os fascistas. Ai, meu pai do céu! Então nós no Brasil hoje estamos correndo um grande risco. E o que está acontecendo no Brasil não é o avanço do fascismo. Botem isso na cabeça de vocês. Não é o avanço do fascismo. O que está acontecendo no Brasil é um processo político maravilhoso, num certo sentido, onde uma parcela gigantesca da população brasileira está chegando ao esclarecimento finalmente e vendo o lixo que se tornou a esquerda hoje em dia. É isso que está acontecendo. São pessoas bem intencionadas, pessoas democráticas, pessoas que respeitam os direitos e liberdades individuais, mas pessoas que não querem a desordem generalizada proposta por vocês, comunistas, como a parte de um plano maior para alcançar o poder, como parte de um plano que visa destruir toda essa nossa sociedade para alcançar o poder. Não, nós não queremos isso, nós somos conservadores, não somos fascistas, não. Então eu sei que essas coisas que eu estou falando são temas complexos, que podem gerar muitas dúvidas e têm que ser explicados. E tem explicação. Tem que ser explicado. A princípio, uma pessoa que nunca ouviu esse tipo de coisa pode estranhar muito. Mas tem explicação, não tem como eu explicar tudo aqui de uma vez. Não tem, tem que ser, e ponto por ponto a gente ir clareando as coisas, nesse sentido. Bom, muito ainda deve ser dito sobre isso, e muito ainda será dito sobre isso. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui porque já está longo demais. E vou começar a gravar uns vídeos assim falando de pontos específicos, destrinchando pontos específicos para a gente vir compreendendo tudo isso. Movimento revolucionário, o que é o nazismo, o que é o comunismo, relações entre nazismo e comunismo, relações entre o conservadorismo, o comunismo, o conservadorismo e o nazismo. Por que o conservadorismo é a melhor doutrina política, ao meu ver, principalmente para combater esse tipo de política ideológica. Né? O conservadorismo ele é o avesso da política ideológica. Por quê? Tudo isso nós temos que vir destrichando devagarzinho para apresentar para as pessoas um conhecimento político e um modelo histórico, social, que está totalmente omitido da educação brasileira, seja pública, seja particular, totalmente omitido dos livros didáticos. Vocês entenderam? A história, ela vem sendo ensinada no Brasil, ela é uma história muito deturpada. E as consequências disso está aí hoje na política, a gente vendo essas aberrações que a gente vê. Pessoas honestas, de bem, sendo chamadas de fascista, e doidos revolucionários desvairados que querem virar tudo de cabeça para baixo, serem chamados de defensores da democracia. Pelo amor de Deus, né? Então é isso.